Ok, então, boa tarde a todas e a todos. Com imenso prazer, uma imensa alegria que a gente abre esse segundo ciclo de webinários do DIPEM. Ano passado, a temática foi a psicologia cultural, e esse ano o ciclo de webinários vai ter como mote a educação musical, não é? O que muito nos alegra, porque aí a gente consegue reunir mais pessoas ligadas à licenciatura, não que a psicologia cultural não faça isso, mas, de algum modo, a gente consegue chegar a muito mais pessoas através dessa temática, não é? Eu sou professora Tatiana, eu sou a líder do grupo de pesquisa do DIPEM, não é? Que é Diálogos Intercontextuais, Psicologia Cultural, Educação e Educação Musical. O professor Robson é o vice-líder, e a gente inicia hoje o primeiro webinário de muitos que virão. Então, a cada webinário, a gente já anuncia o próximo, tá? Para vocês irem se organizando para participar de todos, porque termina sendo uma formação em educação musical, né? Que nós, o DIPEM, oferta para os interessados, para os alunos, professores, coordenadores, enfim, músicos, musicistas. E para abrir esse dia, não é, esse segundo ciclo, eu vou convidar inicialmente o professor Guilherme Guarino de Sá, não é isso? De Moura Sá. Ele é professor do nosso campus e também ele integra a equipe da coordenação de pesquisa e inovação do nosso campus. Hoje ele está aqui representando a professora Luciana, que não pôde estar conosco, mas a gente fica muito feliz em lhe receber, viu, Guilherme? Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora Tatiana, pela recepção. É um prazer estar aqui, tá? Então, em nome da professora Luciana, que não pôde estar aqui, está em outro compromisso, a gente se divide em vários ao mesmo tempo, né? Daqui a pouco eu vou estar em outro, mas eu não poderia deixar aqui de representar a coordenação em nome deste grupo, né, do DIPEM, que torna viva a pesquisa no campus Belo Jardim. O DIPEM, a gente consegue perceber, né, concretamente as ações que o DIPEM tem realizado no IF, tanto a nível de participação em pesquisas, quanto na formação continuada que a gente vê da participação dos membros, tanto a professora Tatiana como líder, quanto dos membros, professor Robson, professora Bernardini e outros que fazem parte do DIPEM. Então, é um grande prazer receber mais um evento, né, o webinário. Tenho certeza que é o primeiro de muitos que vão contribuir com que o IFPE chegue a lugares mais distantes, né, para receber das boas-vindas também ao professor Wesley. Obrigado por aceitar o convite, né, do DIPEM. É um grande prazer também estar aqui. Queria muito poder apreciar a sua palavra agora, mas eu vou ter que estar em outro evento. Mas eu desejo sucesso ao DIPEM nesta empreitada de mais webinários que virão aí, tá bom? A coordenação de pesquisa se coloca à disposição em tudo que for preciso e o que a gente puder ajudar, tá? Desejo sucesso para todo mundo, uma boa conversa, professor Wesley e todo mundo que está presente. Obrigado, professora Tatiana. Nós que agradecemos. Muito obrigada pelo apoio sempre que a coordenação de pesquisa, tanto aqui do nosso campus, como também a do próprio IFPE, não é, da reitoria, sempre nos dá, né? A gente fica muito feliz com isso. Obrigada. E a gente também vai convidar para falar brevemente o professor Marinaldo Lourenço de Silva Souza, que é coordenador da licenciatura em música aqui do campus Belo Jardim. Professor Marinaldo, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa recebê-lo, principalmente porque agora nós temos esse ciclo de webinários voltados para a educação musical, né? Então, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço aí pelo convite da professora, né, participar, e dizer que é de muita importância toda essa discussão, não só da área, né, da área específica, mas também dessa área transversal que está em todo conhecimento, que é a psicologia cultural, né?
você pode, a partir da psicologia cultural, aterrissar em qualquer terreno da área do conhecimento, né? Isso aí eu tenho uma plena convicção e certeza. E me alegro quando os discentes de música se comprometem, né? Assim, se interessam em pesquisar a área. Importante. Com essa transversalidade e a orientação sempre cuidadosa, né? Das professoras, da professora Tatiana, principalmente. Então, é muito, muito prazeroso, né? Saber desse caminho que vem sendo trilhado. E agradeço pelo convite e a todos aí que estão empenhados, né? Professora, o professor Robson e os demais, e os nossos discentes. Agradecer a Wesley também, que foi discente, foi professor também, né? Hoje está colaborando aí com a palestra. Então, muito obrigado. Eu estou aqui no meu ateliê, né? Vocês viram o cenário aí. Eu tenho um ateliê de instrumentos. Aí eu estou aqui porque ali dentro tem 2 pequenininhos que não ia deixar a gente ficar muito quieto. Então, muito obrigado aí, bom evento. Vou tentar ficar o máximo, que daqui a pouco eu tenho que revezar com minha esposa, ela vai sair, eu vou ter que ficar com o pequeno lá. Mas, muito obrigado e avante. Agradece, Marinaldo. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos alunos e alunas da licenciatura em música, dos nossos professores e servidores que nós temos aqui. Muito obrigada pela presença e passarei agora a palavra para meu amigo Robson, que vai coordenar esse primeiro webinário. Bem-vindo, Robson. Obrigado, Tatiana. Gostaria primeiro de cumprimentar todos que estão presentes aqui, né, nesse primeiro webinário do segundo ciclo de webinários, porque o DIPEM já realizou o primeiro ciclo no ano passado, então é uma alegria muito grande a gente poder voltar com essa programação, né, que é ao mesmo tempo formação, que é também um espaço de reflexão sobre questões que o DIPEM tem debatido, tem tratado e tem investigado nos seus projetos de pesquisa, né? E a gente aproveita, obviamente, para compartilhar as nossas curiosidades, as nossas questões, as nossas reflexões com o público maior do que o próprio DIPEM. E por isso que a gente promove esses webinários. Então, é uma alegria muito grande receber todos vocês aqui. E é uma alegria muito grande poder receber também o nosso palestrante de hoje, que é o professor Wesley Simão Bezerra. Vou fazer uma pequena biografia de Wesley e depois a gente passa a palavra para ele conversar com a gente. Então, o Wesley, ele fez a licenciatura em música no nosso curso, né, no curso de licenciatura em música do IFPE Campus Belo Jardim. Ao terminar o seu curso, ele entrou no mestrado na UFPE, que ele terminou bem recentemente o seu mestrado, e é sobre a pesquisa de mestrado dele que ele vai conversar hoje com a gente. Mas é importante destacar também que o Wesley, ele foi professor, né, substituto na nossa licenciatura. Então, o Wesley tem uma ligação fundamental com o IFPE Campus Belo Jardim, já tendo sido aluno do curso, já tendo sido professor do curso e também já tendo investigado, né, o curso em sua pesquisa de mestrado. Bom, feita essa introdução, a gente quer agradecer desde já, Wesley, a sua participação aqui conosco, dizer que você é muito bem-vindo, e só para conhecimento de todos, a gente costuma sempre fazer a dinâmica do webinário da seguinte maneira: o palestrante tem um tempo, né, no qual ele vai apresentar a sua fala, e em seguida a gente abre para perguntas,
né, que poderão ser feitas ao palestrante. Então, no momento oportuno, a gente vai abrir para as perguntas. Então, seja muito bem-vindo, Wesley, e a palavra está com você. Boa tarde, obrigado, professor Robson, obrigado a todos, obrigado pelas palavras ao professor Guilherme também. Eu queria começar agradecendo pelo convite do grupo, aliás, dos organizadores do DIPEM, né? Especialmente a professora Tatiana e a professora Bernardina, que foram as duas que iniciaram essa conversa comigo. Quero dizer que estou honrado em ser o primeiro a estar iniciando esse novo ciclo de conversas, mas quero dizer também que sinto o peso de uma responsabilidade enorme por estar estreando esse novo ciclo. Bom, a minha fala, primeiro, eu não vou compartilhar slide, e eu optei por escrever o que eu me propus a falar, para que assim eu pudesse ficar melhor focado, né? Já que é um assunto tão instigante, tão amplo, então, para não cair na tentação de me dispersar, talvez mais do foco, eu optei por escrever. Um outro detalhe é que a minha fala será dividida em 3 breves partes. A primeira delas, eu situo, bem resumidamente, a teoria da decolonialidade, pensando que, se porventura alguém não tiver tanta afinidade assim com essa teoria, possa ser uma contribuição, enfim. A segunda parte, eu me detenho, de fato, à discussão sobre a educação musical envolvendo essa teoria, e, por fim, eu me debruço um pouco sobre o aspecto rítmico, que foi o que eu, de fato, me debrucei bem mais na minha pesquisa de mestrado. Então, ela está estruturada em 3 breves partes. Eu gostaria de começar essa minha fala fazendo um pequeno questionamento. No próximo ano, em 2022, será comemorado o bicentenário da independência do Brasil, isto é, completam-se 2 séculos do nosso país que ele deixou de ser uma colônia portuguesa para se tornar uma nação independente. Mas até que ponto a conquista da independência territorial significou também a independência em setores como economia, política, educação e cultura, etc. Esse questionamento vai ao encontro do aporte teórico-metodológico construído pelo grupo Modernidade e Colonialidade, também resumido para MC. Ressalta-se que, em vários escritos, os integrantes do referido grupo denunciam a permanência da dominação das potências europeias nas ex-colônias latino-americanas, mesmo após a independência política desses territórios. A dominação essa dominação prevalece em vários campos, incluindo da educação, razão pela qual defende-se a necessidade de buscar epistemologias outras, livres de tradicionais amarras ainda presentes no discurso científico de ordem eurocêntrica. Antes de discorrer sobre o aporte teórico produzido pelo grupo MC, considero importante pontuar que seu surgimento remonta à formação do grupo latino-americano dos estudos subalternos no início dos anos 90, por um grupo de intelectuais latino-americanos e americanistas, residentes majoritariamente nos Estados Unidos, os quais, inspirados no grupo sul-asiático dos estudos subalternos, introduziram a América Latina nos debates sobre o pós-colonial. Alguns intelectuais americanistas, entretanto, não demoraram a manifestar descontentamento com o uso do aparato teórico produzido sobre outros continentes para pensar os problemas inerentes à América Latina. Afinal, a transposição de teorias dos estudos subalternos e pós-coloniais, construídas a partir das experiências de colonização e descolonização de África e Índia, e ainda bastante influenciados pelo pós-estruturalismo pós-moderno europeu, acabava por encobrir a história e as especificidades que marcaram e marcam a colonização e as lutas por libertação nas Américas. Essas divergências internas culminaram com o fim do referido grupo em 1998, mas já nesse mesmo ano, iniciaram-se reuniões esparsas de alguns dissidentes do grupo latino-americano dos estudos subalternos,
que resultaram na formação do grupo Modernidade-Colonialidade. Embora também dedicado a pensar a América Latina, o novo grupo buscou romper com as epistemes estrangeiras, especialmente com aqueles defensores dos saberes provenientes de regiões do norte global, propondo, portanto, pensar o Sul a partir do Sul e, principalmente, pensar a América Latina a partir da América Latina. À medida que se consolidava, o grupo MC desenvolveu um aporte teórico importante para se pensar a América Latina contemporânea. Vários dos conceitos e categorias analíticas forjados por seus integrantes nos últimos 20 anos interessam particularmente ao campo da educação, incluindo a educação musical, por possibilitarem repensar a musicalização oferecida em diferentes espaços de formação. Termos como colonialidade, colonialidade do saber e decolonialidade, em especial, questionam a suposta superação das hierarquizações étnico-raciais e o fim da subordinação dos países colonizados às potências colonizadoras a partir da extinção do colonialismo, uma vez que se constata a permanência de um sistema de dominação que se perpetua, inclusive na organização e hierarquização dos saberes nos centros de formação latino-americanos. Nesse sentido, importa destacar que, para o Grupo MC, a colonialidade não é derivada, mas sim constitutiva da modernidade. Ou, em outros termos, a modernidade não pode existir sem a colonialidade. Isto é, a modernidade e a colonialidade são duas faces de uma mesma moeda. Foi através da colonialidade que a Europa pôde produzir as ciências humanas como modelo único e universal. Porém, para isto, necessitou desconsiderar os saberes produzidos nas sociedades periféricas do Ocidente, em especial da América Latina. Outra concepção basilar do MC é a compreensão de que a dominação europeia nos territórios latino-americanos e africanos perdura mesmo após a emancipação política dos países colonizados. Por essa razão, os pensadores decoloniais enfatizam a diferença entre os termos colonialismo e colonialidade. O colonialismo está relacionado às ações de dominação e exploração econômica, social e política a que foram submetidos os continentes africano, americano, asiático e a Oceania, a partir do século XVI. Conforme Maldonado Torres, abre aspas, o colonialismo pode ser compreendido como a formação histórica dos territórios coloniais. O colonialismo moderno pode ser entendido como os modos específicos pelos quais os impérios ocidentais colonizaram a maior parte do mundo desde a descoberta, fecha aspas. Por esse motivo, Quijano considera que o marco inicial do colonialismo se deu a partir de 1492, quando da invasão dos europeus ao continente americano, o que possibilitou a exploração das pessoas e dos recursos naturais aqui encontrados. O pesquisador explica que o colonialismo faz alusão a um padrão de dominação e exploração, no qual, abre aspas, o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma população determinada possui uma diferente identidade e as suas sedes centrais estão, além disso, em outra jurisdição territorial. Porém, nem sempre, nem necessariamente, implica relações racistas de poder. Em contraposição ao colonialismo, a colonialidade se mantém independente de dominações políticas e alicerça-se em concepções racistas. Para Maldonado Torres, abre aspas, colonialidade pode ser compreendida como uma lógica global de desumanização que é capaz de existir até mesmo na ausência de colônias formais, fecha aspas. Embora diferente, a colonialidade encontra-se estritamente vinculada ao colonialismo, uma vez que a descoberta do Novo Mundo e as formas de escravidão que imediatamente resultaram daquele acontecimento são alguns dos eventos chaves que serviram como fundação da colonialidade. Em síntese, ainda conforme Maldonado Torres, abre aspas, colonialismo denota uma relação política e econômica
na qual a soberania de um povo reside no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação de um império. Diferente desta ideia, a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas que, em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si, através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. Assim, pois, apesar do colonialismo preceder a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém viva em manuais de aprendizagem, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no senso comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos de nossa experiência moderna. Em um sentido, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente, fecha aspas. Justamente por observar a permanência da colonialidade após o fim do colonialismo, o grupo de pesquisadores latino-americanos, MC, se contrapõe aos discursos políticos e acadêmicos que demarcam, a partir do fim do colonialismo, a instauração de um mundo descolonizado e de um período denominado pós-colonial. Conforme explicam Castro Gomes e Grossfogel, abre aspas, a divisão internacional do trabalho entre centros e periferias, assim como a hierarquização étnico-racial das populações, formada durante vários séculos de expansão colonial europeia, não se transformou significativamente com o fim do colonialismo e a formação dos Estados-nação na periferia. Ao invés disso, assistimos a uma transição do colonialismo moderno à colonialidade global, processo que certamente transformou as formas de dominação implantadas pela modernidade, mas não a estrutura das relações centro-periferia à escala mundial, fecha aspas. A sobrevivência da colonialidade, após a emancipação jurídico-política das colônias europeias na América Latina, África e Ásia, revela-se de diversos modos nas estruturas sociais e afeta vários aspectos da vida política, econômica, cultural e subjetiva das populações periféricas. Daí que os intelectuais latino-americanos falem de diversas formas de colonialidade. Destaca-se aqui a colonialidade do poder, compreendida como padrão de poder da modernidade, o qual ancora-se, por um lado, na ideia de raça, que rege as relações de dominação e subjugação dos povos colonizados e orienta a racionalidade específica do poder mundial, o eurocentrismo, e nas palavras de Quijano, abre aspas, na articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial, fecha aspas. Por essa razão, os intelectuais do grupo MC consideram que a colonialidade do poder, enquanto padrão de poder na modernidade, marginaliza saberes, subjetividades, gêneros e sexualidades, concepções ecológicas, entre outras formas de ser e pensar, que diferem dos padrões racionalista e heteronormativo instituídos pela modernidade capitalista europeia. De forma consoante, Maldonado Torres propõe que o conceito de colonialidade debatido pelo grupo MC está ancorado em um sistema complexo, o qual atinge outros âmbitos que não só o do poder, mas está formado em uma matriz que reproduz uma tripla dimensão, qual seja colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser. Entre as diversas formas de colonialidade, aqui nos interessa particularmente a dimensão epistêmica da colonialidade do poder, denominada de colonialidade do saber. Conforme Restrepo e Rojas, a colonialidade do saber, abre aspas, se refere ao efeito de subalternização, folclorização ou invisibilidade de uma multiplicidade de conhecimentos que não respondem às modalidades de produção de conhecimento ocidental, associadas à ciência convencional e o discurso especializado, fecha aspas.
Também o Walsh considera que a colonialidade do saber, abre aspas, não apenas estabeleceu o eurocentrismo como perspectiva única de conhecimento, como também, e ao mesmo tempo, descartou por completo a produção intelectual indígena e afro como conhecimento e, consequentemente, sua capacidade intelectual. Fecha aspas. Importa sublinhar, entretanto, que apesar desse controle exacerbado sobre a produção de conhecimento e a deslegitimação dos saberes outros, a colonialidade não conseguiu impedir a emergência de um pensamento que se contrapõe ao eurocentrismo e racionalismo europeus. Por essa razão, os intelectuais latino-americanos acrescentaram a seus estudos a categoria decolonialidade, a qual pode ser entendida como a terceira faceta que suplementa a dupla modernidade-colonialidade. Nas palavras de Miolo, abre aspas, a decolonialidade é, então, a energia que não se deixa manejar pela lógica da colonialidade, nem crê nos contos de fada da modernidade, fecha aspas. Nesse contexto, compreende-se o surgimento do termo decolonial como perspectiva que contempla a existência de um pensamento crítico dos subalternizados, que surgem nas margens, nas periferias, logo proveniente daqueles que são excluídos pela modernidade capitalista. Trata-se, portanto, de uma força política para se contrapor à dominação eurocêntrica. Se várias são as formas de colonialidade, vários também são os campos onde a perspectiva decolonial se manifesta. Assim, é possível falar, por exemplo, em decolonialidade do poder, decolonialidade do ser e decolonialidade do saber. Interessa ressaltar particularmente a insurgência de pedagogias decoloniais, as quais, conforme Walsh, abre aspas, são metodologias produzidas em contextos de luta, marginalização, resistência, reexistência. Pedagogias como práticas insurgentes que fraturam a modernidade e colonialidade e tornam possível outras maneiras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir e viver com, fecha aspas. Ok, tendo concluído essa breve exposição sobre alguns dos construtos chaves do Grupo MC, eu finalizo essa primeira parte, e a partir de agora, veremos como esse aporte teórico, vamos discutir um pouco como ele poderia ser utilizado, ou como já foi utilizado em algum local, para repensarmos o campo da educação musical. Está me ouvindo, Wesley? Oi, ouço sim. Você quer que as perguntas sejam feitas ao final de cada parte ou somente no final da exposição completa? Ô, Robson, eu nem sei o que te falar. A minha fala vai dar em média 50 minutos a 1 hora. Como é que vocês têm feito, geralmente, como vocês fizeram nos webinários anteriores? Nós temos 2 horas no total, então... Então, pensando nisso, a gente terá, em média, 1 hora para a gente fazer uma discussão, né? Para a gente prolongar essa conversa aqui. Certo. Não sei, eu penso que pode ficar para o final, mas é só a minha opinião. Certo. Tatiana, você acha que a gente continua, então? Se alguém tiver alguma pergunta, não é? Pode fazer também, que a gente tenta perguntar ao término do bloco, e a gente sempre sabe que no final surgem mais perguntas, né? Mas as pessoas, eu até já coloquei aqui no chat, que as pessoas podem ir colocando as perguntas no próprio chat e a gente vai repassando para a Wesley, ok? Ok, Wesley, obrigado. Okay. Pode continuar. Ok. Bem, para iniciar essa segunda parte da nossa conversa, eu gostaria de contar com vocês. Então, inicialmente, eu gostaria para vocês pensarem no nome de 2 compositores alemães. Apenas pensem. Pode ser de qualquer período.
em 2 compositores franceses. Agora pensem no nome de 2 compositores bolivianos. Não é a mesma coisa, não é? Parece que é um pouquinho mais difícil. Por gentileza, pensem no nome de mais 2 compositores de Moçambique. E, por fim, pensem no nome de 2 compositores da Arábia Saudita. Este simples exercício de tentarmos trazer à memória o nome de compositores de diferentes regiões pode ser suficiente para nos darmos conta de que, durante nossa atuação como músicos, como professores e pesquisadores da área da música, estivemos voltados majoritariamente para uma determinada região do globo, para um tipo específico de música, bem como para uma forma particular de pensar a música. Essa realidade, portanto, é fruto da colonização instaurada ao longo de séculos da nossa história. Embora tenhamos alcançado a independência territorial do nosso país, ainda não conseguimos desatar os nós que nos prendem às epistemologias dominantes. Dessa forma, podemos inferir que nos livramos do colonialismo enquanto ato de dominação dos territórios colonizados, mas continuamos imersos na colonialidade, uma vez que permanecemos fortemente influenciados pelo modelo de ciência e pelas concepções estéticas construídas pelos países dominantes. Como consequência, no campo da música, estivemos muito mais voltados à produção musical desenvolvida em alguns países europeus, enquanto ignoramos a música oriunda de outras regiões do globo e mesmo dos países circunvizinhos. E talvez ainda mais inquietante é o fato de insistirmos em não perceber uma significativa produção musical originária do nosso próprio país. A forte influência da música europeia nos nossos espaços de ensino e aprendizagem pode ser demonstrada de várias formas. Ela está presente na teoria musical adotada em sala de aula, mesmo que o objeto de estudo seja a música local ou de outras regiões que não a Europa, nas metodologias de ensino, reservando sempre um lugar especial para os pedagogos dos métodos ativos e suas metodologias, na biografia dos compositores, no repertório selecionado, entre outras formas de colonialidade. Sempre que me é oportuno, chamo a atenção para o lugar que os pedagogos europeus e seus métodos ocupam nos cursos de ensino e aprendizagem musical. Vale ressaltar que não se trata de ser contrário a tais metodologias de ensino, uma vez que elas têm, sim, a sua relevância. No entanto, a despeito dos pedagogos terem desenvolvido seus estudos abordando um tipo específico de música, seus métodos e metodologias continuam ocupando lugares de destaque, ao mesmo tempo em que parecem quase inquestionáveis e insubstituíveis. Nota-se que eles estão acima de qualquer outra metodologia nos espaços de musicalização e nas estruturas curriculares de cursos diversos sobre música, mesmo que a instituição de ensino não tenha a pretensão de abordar unicamente a chamada música erudita europeia. Também a história oficial da música, digo, aquela que consta nos currículos dos cursos de formação musical, não foge à regra. Salvo raríssimas exceções, a história da música, grosso modo, diz respeito às biografias e às produções musicais dos compositores originários dos países europeus. Trata-se, em síntese, de um tipo de música que tem como finalidade atender a uma parte da sociedade burguesa daquele continente, mas que, nas entrelinhas, carrega a pretensão de ser universal e que, por este motivo, disseminou-se como conhecimento digno dos currículos de música, mesmo em outros continentes com realidades diferentes daquela de seu lugar de origem.
Deve-se questionar, portanto, a hegemonia desses conteúdos e saberes nos espaços destinados à formação musical, uma vez que diferentes regiões apresentam diferentes realidades, algo que pode demandar outras abordagens para solucionar problemas específicos. Sobre essa questão, vale destacar as seguintes palavras de Miolo, abre aspas, o que as culturas do conhecimento acadêmico importam é, sobretudo, um método, pois os problemas de que tratam são problemas específicos de seu próprio lugar de origem, fecha aspas. Essa observação nos leva a inferir que o tipo de epistemologia dominante no campo da música, por vezes, não é suficiente ou não é adequado para tratar de determinadas práticas e formas de saberes musicais. Desse modo, importa chamar a atenção para o fato de que uma parcela grandiosa do aporte que embasa o fazer musical no Brasil, e principalmente o processo de aprender e ensinar música, tem origem em um locus específico de enunciação, a Europa. Além disso, vale ressaltar que, ao longo do tempo, a produção de saberes, incluindo a produção musical, com origens nessa região do globo, foi desenvolvida quase que exclusivamente por homens, brancos, heterossexuais e cristãos. Nesse sentido, podemos inferir que o modelo de ciência que foi imposto para grande parte do Ocidente possui cor, possui gênero, possui religião e possui local de origem específicos. É a partir dessa constatação que Grossfogel afirma que, abre aspas, as estruturas fundacionais do conhecimento das universidades ocidentalizadas são epistemicamente racistas e sexistas ao mesmo tempo, fecha aspas. No entanto, para que esse monopólio epistêmico ocorresse, fez-se necessário a desqualificação de outras vozes, o apagamento de outras formas de saber e de existir, fator que Boaventura de Souza Santos chamou de epistemicídios, isto é, a destruição de conhecimentos ligada à destruição de seres humanos. Portanto, essa tendência de desprestígios de outras fontes de saberes tende a manifestar a arrogância de setores da intelectualidade que delegam para si a prerrogativa exclusiva de um conhecimento com bases universais. Em se tratando da educação musical, pode-se dizer que essa manifestação ocasionou diversos epistemicídios musicais, isto é, o esmagamento, o julgamento preconceituoso e o assassínio pelo esquecimento de expressões musicais dentro das instituições de ensino e demais lugares de destaque da sociedade. Incomodado com essa dominação de um pequeno grupo de poucos países sobre várias regiões do mundo, Ramon Grossfogel faz as seguintes indagações. Primeiro, como é possível que o cânone do pensamento em todas as disciplinas das ciências sociais e humanidades nas universidades ocidentalizadas se baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de 5 países, quais sejam Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos? Segundo, como foi possível que os homens desses 5 países alcançaram tal privilégio epistêmico ao ponto de que hoje em dia se considere o seu conhecimento superior ao do resto do mundo? E terceiro, como é que no século XXI, com tanta diversidade epistêmica existente no mundo, ainda estejamos ancorados em estruturas epistêmicas tão provincianas, camufladas de universais? O próprio Grossfogel responde que o conhecimento produzido por homens desses 5 países é apresentado, abre aspas, debaixo de um discurso de universalidade. A pretensão é que o conhecimento produzido por homens desses 5 países tenha o mágico efeito de apresentar uma capacidade universal. Suas teorias são supostamente suficientes para explicar as realidades socio-históricas do restante do mundo. Como resultado, nosso trabalho na universidade ocidentalizada é basicamente reduzido a aprender essas teorias oriundas da experiência e dos problemas de uma região particular do mundo, com suas dimensões espaciais temporais muito particulares, e aplicá-las em outras localizações geográficas
mesmo que as experiências espaciais temporais destas sejam completamente diferentes daquelas citadas anteriormente. Fecha aspas. No campo da música, a resposta dada por Grossfogel parece perfeitamente adequada. Estou inclinado a pensar que a principal barreira que dificulta a presença de saberes musicais outros nas academias é o valor simbólico construído sobre a música erudita europeia ao longo do tempo, uma vez que essa música se perpetuou como conhecimento universal, ou pelo menos conhecimento de maior relevância, de modo que nenhuma outra música produzida no país poderá igualar-se a ela em qualidade. Dessa forma, ela seria intocável por estar acima das demais, ou como assinala Pereira, abre aspas, ela está posta como conhecimento oficial e como capital legitimado em disputa, determinando o sistema de cotação do que conta como conhecimento musical valorizado. Contudo, embora essa música continue em destaque no processo de formação musical, há iniciativas que, ao menos em parte, tentaram romper com esse modelo hegemônico tão consolidado no Brasil. Merece menção o primeiro curso superior em música, com foco na música popular, surgido na Unicamp em 1989, e o curso de licenciatura em música popular do IFPE, campus Belo Jardim, surgido em 2011, para citar dois exemplos. Ambos os cursos conseguiram inserir conteúdos vinculados à música popular em seus currículos como conteúdo obrigatório. Não devemos esquecer, no entanto, que apesar da busca por outras músicas e por outras abordagens no fazer musical em espaços de formação, essas mudanças são marcos ainda incipientes. A partir de levantamento e análise de fontes de informação documental realizados em curso de licenciatura e bacharelado em música brasileira, Queiroz constatou fortes evidências da colonialidade na esfera da formação musical em nível superior. A referida pesquisa demonstrou que há um maior privilégio e valoração da música erudita em detrimento da música popular. Também a estrutura curricular está sempre organizada em disciplinas isoladas, tais como contraponto, harmonia, história da música, etc., sem a transversalidade que caracteriza a transmissão, por exemplo, dos saberes musicais de tradição oral. Dessa forma, conforme Queiroz, abre aspas, em diversos cursos de música no Brasil, mesmo quando considerados outros conhecimentos e saberes que não os vinculados à música erudita, isso é feito a partir de parâmetros estéticos e culturais, de dimensões valorativas, dentre outros aspectos vinculados ao universo da música erudita. Dito de outra forma, o termo música popular, usado genericamente no perfil profissional definido pelo curso, não aborda uma diversidade de conhecimentos e saberes da música popular, mas uma face dela que pode ser escrita dentro de padrões convencionais, sistematizada a partir de cânones da música erudita, arranjada dentro das formas estéticas dessa música, entre outros aspectos com essa mesma tendência, fecha aspas. Outra iniciativa bastante ousada diz respeito ao desenvolvimento do projeto Encontro de Saberes, desenvolvido inicialmente na UNB, conduzido pelo professor José Jorge de Carvalho. Segundo o professor, o referido projeto visa, abre aspas, oferecer aos estudantes a possibilidade de travar contato com saberes tradicionais ausentes no currículo universitário e também abrir espaço na docência superior para os mestres detentores desses saberes, incluindo seus modos específicos de transmissão, fecha aspas. De 2010 até 2016, ano da publicação da fonte consultada por nós, o Encontro de Saberes havia se expandido para outras 7 universidades públicas em território nacional, além da Universidade Javeriana de Bogotá, na Colômbia. Na mesma época, estava em processo de adoção em outras universidades brasileiras e em centros acadêmicos do Equador e de Moçambique. Gêneros como as congadas, os bois-bumbás e o carimbó foram algumas das práticas abordadas nas salas de aulas através das oficinas. Para Carvalho, é de suma relevância
que os estudantes de música não fiquem alheios a essas práticas. Nas suas palavras, abre aspas, entendemos que as manifestações musicais brasileiras, que envolvem gêneros populares e tradicionais, formam um importante corpus teórico e prático que deve ser conhecido pelos estudantes universitários de música. A existência de pesquisas acadêmicas, tendo por objeto de estudos grupos de cultura tradicional, bem como a implantação de cursos como o Encontro de Saberes, justifica-se principalmente por proporcionar aos alunos o desenvolvimento de múltiplas habilidades e de metodologias de aprendizagem distintas daquelas contempladas pelos currículos universitários convencionais de corte exclusivamente eurocêntrico. Chamar esse currículo de eurocêntrico significa dizer que, na prática, um único estilo de música, isto é, a música erudita europeia, restrita principalmente ao período de 1700 a 1900, é ensinado nas escolas, o que restringe consideravelmente o escopo de habilidades musicais ou outras transmitidas para os alunos, tal como ocorre atualmente, fecha aspas. A partir do projeto ora relatado, fica evidente, portanto, que outras formas de ensino não são apenas possíveis, mas necessárias, uma vez que possibilitam acessar as práticas musicais historicamente marginalizadas. Para além disso, o fato de o Encontro de Saberes ter se expandido para universidades de outros países mostra que outras nacionalidades também anseiam por novas sonoridades, por novas concepções sobre o fazer musical, bem como por outras epistemologias no campo da música. Entretanto, nos espaços formais de educação musical brasileiros, as práticas coloniais ainda predominam em detrimento das pedagogias decoloniais. Isso se torna especialmente evidente quando se analisa a formação rítmica oferecida nesses espaços. É sobre o campo dos estudos rítmicos que passo a discorrer de forma breve nesta última parte da minha fala. Destaco inicialmente que o ritmo é um elemento frequentemente exaltado nas práticas populares brasileiras. Porém, nos espaços formais de educação, o aprofundamento do estudo do ritmo parece ser deixado em segundo plano. Conforme Jordan, este é um fator característico da música erudita europeia, uma vez que esta música foi estruturada ao longo do tempo, dando ao ritmo um lugar subalterno, isto é, o ritmo é tratado como um elemento secundário nas estruturas musicais, servindo frequentemente como elemento de sustentação para edificações harmônicas e melódicas. Tal fato contrasta, portanto, com as características de grande parte da música popular brasileira, especialmente de gêneros influenciados pela música africana, nos quais, muitas vezes, os aspectos rítmicos se tornam a linha de frente do fazer musical. Conforme destaca Graeff, a teoria musical europeia, de modo geral, reduz o ritmo à sucessão de tempos fortes e fracos, fazendo com que a notação musical ocidental, por vezes, se mostre limitada em relação à compreensão e transcrição de ritmos de influência africana, não comportando fenômenos como os padrões cíclicos, as técnicas de execução, nem as variações tímbricas, entre outras. Por essa razão, o músico formado a partir das concepções europeias de ritmo pode apresentar dificuldades para assimilar, grafar e executar adequadamente padrões rítmicos presentes na música popular brasileira. Portanto, a não aproximação com determinadas práticas acarreta em lacunas na formação e no fazer musical de modo geral, por nos manter muitas vezes distantes das músicas outras que neste caso também é a nossa. Entretanto, mesmo nos espaços dedicados à formação de músicos populares, ainda é comum a presença de métodos europeus ou norte-americanos para os estudos desse elemento musical. Para ilustrar esse ponto, gostaria de trazer alguns dados de pesquisadores e pesquisadoras da música popular brasileira. Lunig et al. Chamam a atenção para o exemplo de pesquisadores e músicos estrangeiros que, vindo até nosso país para conhecer
ou aprofundar seus conhecimentos sobre as práticas percussivas e suas rítmicas ligadas a manifestações religiosas ou gêneros populares diversos da música brasileira, tem que recorrer a grupos culturais, já que as universidades locais, de forma geral, estão alheias a estes conteúdos. Nota-se, portanto, que enquanto músicos e pesquisadores estrangeiros estão debruçados em compreender e tocar nossos ritmos, contraditoriamente, um dos métodos frequentemente adotado para o estudo rítmico nos espaços de formação musical é o Pozzoli, método este elaborado por um pianista italiano de nome homônimo. Outro indício relevante da negligência no aprofundamento dos conhecimentos rítmicos se apresenta na prática composicional. São poucos os compositores que apresentam na parte rítmica a mesma desenvoltura salientada na harmonia, por exemplo. De outro modo, quando temos contato com arranjos para grupos musicais formados por instrumentos diversos, é comum percebermos que a parte percussiva ou não foi escrita ou foi grafada de modo simplificado, evidenciando a negligência histórica para com esse naipe de instrumentos. Com a minha atuação como músico baterista e percussionista, tocando arranjos musicais diversos, pude constatar o pouco caso em relação aos instrumentos percussivos, mesmo quando o arranjo é elaborado por arranjadores experientes. Tal fato parece mais improvável de acontecer com outros naipes de instrumentos, como as cordas ou os metais, por exemplo. Esse descaso demonstra o desprezo por um elemento que marca singularidades importantes da nossa música. É oportuno destacar que o professor, pesquisador e violeiro Ivan Vilela, que é professor da Universidade de São Paulo, identificou 16 variações rítmicas apenas no contexto da música caipira. Mas como ter acesso a essa abundância rítmica se a própria música caipira não encontra lugar nos currículos escolares? Também não se pode deixar de sublinhar a variedade rítmica em gêneros como o samba, o maracatu ou o afoxé, entre vários outros, gêneros estes constituídos, na sua essência, por verdadeiras orquestras rítmicas. Também eles, muitas vezes, não se encontram presentes no currículo ou nos currículos de ensino por razões diversas, inclusive por preconceitos raciais e ou religiosos, entre outros. Já para finalizar, creio que os exemplos apontados até aqui indiciam que a educação musical no Brasil ainda sofre as consequências da colonialidade do poder e do saber. É urgente, portanto, promover uma educação musical decolonial, a fim de que se possa, de fato, pensar a música popular brasileira a partir de seus próprios parâmetros. Pensar o Sul a partir do Sul, como propõem os integrantes do grupo MC, também é possível e urgente em música. Devemos reconhecer, entretanto, que há uma série de entraves que dificultam a concretização da construção de uma educação musical pautada nas características sonoras e epistemológicas da música popular. Via de regra, as principais dificuldades são concernentes a necessidades de se obedecer a certos parâmetros, leis e normas que regem a organização das instituições de ensino, além de uma série de outros percalços que impede o corpo docente de propor e executar propostas pedagógicas que se diferenciem dos modelos hegemônicos de formação, seja no âmbito daquilo que está prescrito nas estruturas curriculares, seja no âmbito das práticas pedagógicas. No que concerne especificamente a formação em música popular, dois desses entraves sem ser mais relevantes. A escassez de bibliografias adequadas ao ensino e aprendizagem desse conteúdo e a inexistência de uma tradição em formar músicos e professores de música popular nos espaços acadêmicos. Ambos refletem a vigência da colonialidade do poder e do saber, nas diretrizes que nortearam e norteiam a educação brasileira. É preciso considerar que as barreiras que impedem uma virada decolonial no ensino de música no Brasil são reflexos do próprio sistema colonial, o qual optou por segregar determinadas práticas e saberes musicais
e negar a diversidade étnico-cultural que ora se formava no país, para que a música erudita europeia pudesse ser inserida como sinônimo de distinção e valor estético diferenciado. Assim, mesmo já tendo passado quase 2 séculos da suposta independência política do Brasil, continuamos a perpetuar o mesmo modelo de educação musical que nos foi legado pelos colonizadores. Nesse contexto, continuamos a eleger conteúdos musicais e práticas de ensino vinculadas à tradição musical de parte da elite europeia, como as mais apropriadas para a formação de musicistas e professoras de música. Em consequência disso, ainda alcançamos uma inovação significativa no modelo de ensino de música. De modo geral, ainda não alcançamos uma inovação significativa no modelo do ensino de música. De modo geral, continuamos a formar os mesmos professores e professoras, a conhecermos as mesmas bibliografias, os mesmos compositores e suas respectivas obras, a história da mesma música, a perpetuar a mesma teoria musical e as mesmas metodologias de ensino. Urge, portanto, mudar esse cenário. O primeiro passo é abdicar das velhas amarras impostas pela colonialidade. Falar em qualidade musical, tentando assumir uma posição de superioridade intelectual, considerando apenas os saberes provenientes da música erudita europeia e desmerecendo as músicas outras, reforça aspectos epistemológicos e científicos autoritários, criando universalismos abstratos, alheios à diversidade musical existente. Mas apenas isso não é suficiente. Para que os estudos acadêmicos, produzidos no campo da música, possam contemplar a diversidade de expressões musicais, faz-se necessário que acompanhem a variedade das produções dessa arte, considerando suas particularidades no que diz respeito a seus modos de transmissão, de execução, bem como o contexto no qual estão inseridas. Só dessa forma será possível assegurar a consolidação de uma educação musical plural e inclusiva, visando contemplar outras músicas e outras pedagogias. Muito obrigado. Obrigado, Wesley, por essa riquíssima apresentação. Eu acho que tem espaço para muita conversa, né? Eu acho que você traz reflexões tanto teóricas quanto curriculares, quanto sobre práticas pedagógicas, sobre escolhas curriculares, como eu já falei. Então, é uma fala que permite, no nosso campo específico do ensino de música e da formação de professores de música, alargar a discussão, né, ampliar a discussão de uma forma bastante produtiva e interessante, né? Os questionamentos que você coloca são questionamentos bem próprios ao momento em que vivemos. Bom, gente, como a professora Tatiana já escreveu aí no chat, você pode adotar 2 formas de perguntas para o Wesley, né? Você pode escrever a sua pergunta no chat, se você achar melhor dessa forma, ou poderá fazer a sua pergunta diretamente para o Wesley, abrindo o microfone. Mas a gente só pede que você se inscreva antes de abrir o microfone, tá? Você coloca lá seu nome do chat, que desejo fazer uma pergunta, e a gente vai passar para você a palavra no momento oportuno, né? Então, a gente já tem uma pergunta aqui no chat, então eu já vou direto para a pergunta, né, que a gente tem, a pergunta de Pablo. Eu acho que Pablo é nosso egresso, não é isso, Pablo? Isso. Pablo, que agora vai começar o mestrado dele na área de etnomusicologia na UFPB. Bom, a pergunta de Pablo é a seguinte, Wesley. Levando em consideração a sua atuação como professor,
No mesmo tempo em que cursava o mestrado, como foi lidar com essas descobertas de refletir sobre a própria formação inevitavelmente colonial? Não só a sua, como a de todos nós, né? E como foi construir uma postura decolonial enquanto docente? Oi, Pablo. Obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que essas discussões sobre a decolonialidade, elas têm muito mais a ver com minha pesquisa em particular do que com as disciplinas que eu paguei no mestrado. Elas são discussões que vieram na minha solidão mesmo, das minhas leituras, me foram apresentadas pelo meu orientador, mas a gente não teve tempo, basicamente, para discutir, de fato, essas questões nas disciplinas, não é? Bom, refletir enquanto professor sobre essas questões, a cabeça fica fervendo, enfim. Por outro lado, a gente tem que ir com muita cautela, não é? Veja, uma coisa que eu falei, sobretudo, mais no final, é a questão do currículo escolar. Eu acredito que um professor, ou até um grupo de professores que queira mudar, de repente, uma forma de educação musical, ele vai se deparar com o currículo. E isso não é fácil de ser transposto, não é? Recomenda-se, o adequado é que o professor siga o currículo. Então, se o currículo está estruturado de um jeito, ele precisa cumprir minimamente o currículo. No entanto, o professor pode trazer discussões, né, que esteja dialogando com essa discussão da decolonialidade. Enfim, eu também falo como alguém que não tem uma profundidade nesse conteúdo, tá certo? Eu me encontrei com esses textos já depois do segundo semestre do meu mestrado, basicamente, e terminei o mestrado recentemente. Então, eu sou bem iniciante nessa teoria, eu não me coloco de forma alguma como alguém que tem uma maturidade sobre isso, tá certo? Mas eu curti esse ponto de vista, não quer dizer que eu concordo com tudo, mas acho uma discussão super interessante, não é? E acho importantíssimo a gente ter a oportunidade de estar falando disso. Se a gente pensar que essa é uma discussão, sobretudo na educação musical, não é das últimas décadas, não, é dos últimos anos. Acredito que até 2015, basicamente, nesse contexto, com base nesses teóricos, eu não conheço alguém que produziu textos discutindo educação musical com base nessa teoria em si, não é? Então, é algo muito novo, é mais novo ainda para mim, não é? Então, refletir sobre isso dando aula é empolgante, ao mesmo tempo, como eu disse, é preciso ter cautela porque a gente não pode fazer muita coisa diante de um currículo que está estruturado, enfim. Mas vamos, quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga, né, inserir outros conteúdos, enfim. Temos algumas inscrições aqui no chat. Primeiro, professor Marinaldo. Pode abrir o microfone, Marinaldo. Beleza. Estava aqui ouvindo, né? Não sei se eu consegui captar tudo, né? Mas enquanto você falava, né? Eu ficava pensando aqui. Eu entendo. Veja bem, né? Eu entendo que talvez a maioria ou os mais comprometidos, né? Dessa teoria, da teoria da decolonialidade, ele esteja também incentivando, né, pensando em incentivar a nós aqui, né, do Sul, como eles falam, a pensarmos, né, a pensarmos nossa forma de música, né, de ensinar e da prática em si.
Por que eu digo isso? Porque essa discussão andou dando pano para manga aí, né? Esses dias aí foram bem agitados quanto a essa discussão, depois que eu acho que foi Oxford, publicou umas coisas e alguém traduziu de forma diferente, e eu sei que teve Luiz Ricardo fazendo palestra, teve outras pessoas fazendo, não sei se vocês acompanharam, eu acompanhei. Eu não me vejo, né? Eu não me vejo, enquanto docente ou enquanto executante, músico, sem a base europeia, né? A base europeia foi porque os caras começaram a pensar. Eu só fazendo uma reflexão aqui. No século XIV, né? Tinha gente fazendo música na Europa? Tinha, né? Os caras já faziam contraponto naquela época. E no século XIV, quem fazia música na Bolívia? Ou no Brasil? Não existia nem Brasil, né? É só uma reflexão, não tô defendendo os caras, não. Estou dizendo que a gente não pode jamais esquecer, jamais a gente vai poder esquecer a música europeia, que foi base de tudo. A gente tem que se livrar, a gente precisa pensar a nossa música, tanto que a gente faz isso aí, eu faço isso em Belo Jardim, eu tenho os alunos, vamos fazer isso em frevo, vamos estudar chorinho, vamos estudar isso. Os caras aí, ainda bem que tem aluno meu aí presente, que não vai me deixar mentir sozinha. Veja bem, que não vai me deixar mentir. Porém, eu acho que, eu, sem querer, já tomando o tempo aqui, mas eu preciso desenvolver o que eu tenho que dizer. Eu acho que a gente jamais vai poder esquecer a base da música europeia. Infelizmente. Os caras começaram a pensar primeiro, tem coisa que a gente não vai fugir de jeito nenhum. Não tem como fugir das bases, dos métodos pensados no Conservatório de Paris para o meu instrumento, falando do meu instrumento. Não tem como. Mesmo que eu faça um método pensando no maracatu, mas a base foi pensada de embocadura, da musculatura da face, da emissão sonora, foi pensada antes, foi pensada na Europa. Então, talvez tenha que haver um meio termo. Não seja totalmente, como até o Wesley disse, né, que é muito recente nessa teoria, ele ainda não tem aquela consolidação sobre o que está sendo falado, mas talvez a gente tenha que ter o meio termo, né? Robson mesmo é professor da música, história da música ocidental. Como é que a gente... Talvez os caras não disseram isso, mas tem gente que quer romper com tudo. Será que a gente não vai estudar mais a música ocidental? Né? Maurício, eu entendi. A música não anula a outra, então a gente tem que convergir, não é isso? Pegar uma coisa ali, outra daqui e montar o nosso conhecimento e montar a nossa nossa identidade. Então, é só mais uma reflexão, né? Não é nenhuma pergunta, é uma reflexão sobre isso. A pergunta é o seguinte, vou dizer agora. Os etnomusicólogos, eles abraçam, né, essas minorias, essas músicas, digamos assim, música de minoria e tal. Não sei nem se eu estou usando o termo certo ou errado, mas vocês me entendam, por favor. O que diz a decolonialidade, ou o que pensa aqui o pessoal, qualquer um pode responder, ou o que acha, da inserção do funk, né, no Brasil, já que e é bem aceita, né, bem aceita que eu digo assim, não existe muita música ruim nem música boa para os etnomusicólogos, entre aspas, né? O que acha da inserção do funk, né, que foi deturpada aqui no Brasil, virou outra linha, né? Mas aqui na nossa música, na nossa cultura. Será que os etnomusicólogos vão aceitar que é uma cultura externa? Tá, era só isso. Obrigado.
Ok, obrigado, professor. Apesar de ter falado aqui bastante, eu acho que foi uma fala ainda muito resumida do que esses pensadores dizem, não é? Uma coisa importante, talvez não tenha ficado claro na minha exposição, é que o pensamento decolonial não pretende tirar de campo as epistemologias que estão estabelecidas. Quando eles criticam um modelo que está aí desde sempre, é no sentido de que esse tem um lugar estabelecido desde sempre. E até recentemente não era sequer questionado. O que esse grupo reivindica é que outros saberes também possam ter um espaço nos centros de formação, como a ciência europeia tem. Então, não se trata de eliminar o que está aí para ser substituído, mas separar um pequeno lugar para aquilo que não está, não é? É claro que se a gente for música brasileira é um campo muito amplo, não é? E é muito difícil que, por exemplo, no currículo do curso de Belo Jardim vai colocar 50 manifestações populares. Eu acredito que não tem espaço para isso, né? Mas será que não teria para algumas, assim? Enfim, já tem, eu sei que tem. E, olha, como eu disse, a Unicamp é pioneira nesse ponto, o curso de Belo Jardim é super louvável nesse ponto. Mas a gente sabe que é difícil criar um curso pensado para trabalhar a música brasileira. E um outro detalhe importante é a formação de professores. O curso de Belo Jardim, acredito que ele é também pioneiro nessa coisa de formar professor em música popular. Talvez ele não seja o único no Brasil, mas ele faz parte de poucos cursos no Brasil, não é? Então, acho que é essa questão. Em relação à história da música, a China tem registros sobre a sua música muito antigos, muito. No entanto, a gente não teve, não vê uma aula sobre a história da música chinesa, por exemplo, né? Outro detalhe que aí eu vou chamar mais para a minha questão particular. Se eu vou tratar de analisar, escrever, enfim, debater uma música de influência africana, eu vou colocar essa música dentro da teoria europeia. Ou seja, até hoje eu não tenho caminhos para buscar na África, por exemplo, como é que eles lidavam com determinada música. Penso que isso seria mais próximo de uma música afro-brasileira, por exemplo, mas eu só tenho essa teoria europeia. Entenda, eu também acho excelente, eu sou fruto desse produto, como é que eu vou? Mas é só a gente refletir um pouco, né? Se eu quero escrever, por exemplo, o samba de roda, eu tenho que escrever samba de roda aos moldes da teoria europeia, não é? Ou o próprio afoxé, que tem vários instrumentos de percussão, e eu tenho que escrever aos moldes da teoria europeia, falando de notas musicais e valores de notas musicais, etc. Eu não tenho uma base que foi desenvolvida com seus antepassados, vindo de África, por exemplo, porque não chegou até a gente. Chegou outra, que está há séculos, então é nesse sentido. Em relação ao funk, se alguém quiser responder, eu passo para os universitários. Alguém vai responder sobre o funk? Bom, acho que ninguém vai entrar nessa seara do funk. Acho que você passou a batata quente, viu, Wesley? Veja só, a próxima inscrita é a professora Tatiana, mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, Wesley, talvez acrescentando um pequeno detalhe a essa fala que você acabou de fazer, que é o seguinte. Quando a gente trata... Quando você fala e trouxe para nós essa fala sobre a decolonialidade, eu lembro que uma das coisas que você citou logo no início da sua fala foi o status, né? A situação que a gente tem hoje sobre a educação musical no nosso país, e não só no nosso, como grande parte do mundo, talvez, né? Que foi colonizado, o status que a música europeia tem
é, na verdade, o que determina as práticas que vão ser realizadas na educação musical. Então, a questão, talvez, principal para pensar a decolonialidade seja questionar justamente esse status, né? É como a gente hierarquiza essas músicas, ou seja, essa é a música que tem valor e aquelas outras que ficam ali distantes, que nem entram na escola, nem na universidade, aquelas ali são músicas de menor valor. Então, eu acho que uma das principais contribuições da teoria decolonial é justamente o questionamento dessa hierarquização, desse status. Quem disse que aquelas músicas não têm valor? Qual é o critério que está sendo usado para estabelecer isso? Geralmente o critério é o critério do colonizador, né? Porque para quem é do funk, a música que tem valor é o funk. Para quem é do samba, a música que tem valor é o samba. Para quem é da ciranda, a música que tem valor é a ciranda. Para quem é do gospel, a música que tem valor é o gospel, né? E assim por diante. Então, essas atribuições de valor... Agora, com um detalhe, né? A música que se institucionalizou academicamente, não só nas universidades, mas no conservatório, não foram o funk, o samba, o gospel, não foram. Foi a música erudita europeia. E aí é que entra o grande questionamento da decolonialidade. É o que fazemos agora diante disso? Continuamos com essa situação, ignoramos todas as outras músicas, subalternizamos todas as outras músicas, mas tem um detalhe que eu gostaria de ressaltar, e é isso que eu gostaria, porque tudo que eu falei até agora você também já falou. Mas é um detalhe que eu gostaria de ressaltar antes de passar a palavra para a Tatiana, que muitas vezes a gente esquece que, do ponto de vista da academia, do conservatório, da escola, esses ambientes institucionalizados, os saberes que são valorizados são saberes que são muito ligados a um tipo de registro específico. No caso da música, é o registro da notação em partitura. E a dificuldade que a gente enfrenta para decolonizar o currículo de música é a dificuldade da gente ter que lidar com as manifestações musicais que não têm registro em partitura ou cujo registro é mais difícil. Como você acabou de dizer, por que eu tenho que usar a teoria musical para registrar funk, para registrar música africana, né? A teoria musical europeia não foi feita para isso. E alguns fenômenos e algumas particularidades dessas músicas não vão se ajustar à teoria musical europeia, porque ela não foi feita para isso, né? Então, uma das dificuldades que a gente às vezes nem sabe o que fazer, como é que eu posso decolonizar a minha prática, né? E aí eu remeto para a pergunta de Pablo, né? Como é que eu faço agora, tomando consciência desses aspectos, como é que eu faço para decolonizar a minha prática de ensino de música? Muitas vezes é uma pergunta complicadíssima para o professor de música, porque a gente está tão acostumado, primeiro, a valorizar um certo tipo de música e desvalorizar outros, e segundo, a trabalhar segundo as normas, né, de acordo com as normas da notação musical, de estar tão agarrado a isso, que a gente esquece que essas outras músicas que não fazem uso de notação musical, pelo menos a notação tradicional, elas também têm as suas próprias maneiras de serem passadas de uma geração para outra, o que configura um tipo de educação musical. E a gente resiste a isso porque a gente acha que não é bem assim, né? Então, talvez a decolonização do ensino de música passe por a gente se livrar um pouco, e aí, como você mesmo disse, não é que a gente está querendo jogar fora, não é isso. Claro que a gente não está querendo jogar fora, mas que a gente comece a pensar que talvez que exista vida fora da partitura musical e que exista vida musical nas maneiras como as outras pessoas passam a sua música de uma geração para outra. Como é que o pessoal da ciranda passa a sua música de uma geração para outra? Como é que o pessoal do funk passa a sua música de uma geração para outra? Como é que os africanos, né,
passam sua música de uma geração para outra. Isso é educação musical também. E talvez a gente precise aprender com eles, né? Mas eu vou encerrar aqui para não me alongar muito. Passo a palavra para a Tatiana. Eu acho que minha pergunta ela já mudou 1000 vezes aqui, a partir do que Robson disse, do que Marinaldo disse, vai mudando, né? Porque eu estava, inicialmente, Wesley, pensando na questão do valor simbólico dado à música, não é? E essa coisa que Robson traz novamente, né? Como conhecimento oficial, legitimado, que a música europeia tem, não é? E que a gente observa que não é só no contexto da música que a colonialidade, como você bem disse, né, no nosso fazer, em todas as áreas tem isso, e isso me lembra muito a minha trajetória no mestrado, porque eu inventei de usar um método desenvolvido por um professor japonês. E eu tive muito trabalho, porque aquele método, ele tinha um texto só, que era escrito em inglês, que eu tive acesso, e aquilo me limitava muito, né? Então, assim, foi muito sofrido, ainda bem que ele era uma pessoa, apesar de japonês, né? Assim, que eles têm toda uma formalidade, mas era uma pessoa uma pessoa muito aberta, muito dinâmica, e me ajudou bastante, ele dava palestras, então ele mandou um monte de slides em inglês para mim, e respondia as minhas dúvidas, mas a grande questão é essa, é a gente não ter um material desenvolvido diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, eu acho que a principal coisa é que, diante dessa ausência, porque é interessante essa história de nós e os outros, né? Ou nós e eles, nós somos eles, mas nos vemos como nós, como colonizador. A gente se vê como colonizador, não é? E não como colonizado. E o que a gente precisa fazer é construir esses materiais, não é? Eu lembro que eu estava conversando com um aluno de bateria, inclusive, para o TCC dele, e ele dizia que queria ver muito a bateria numa determinada religião de matriz africana. E ele dizendo que a pegada com a bateria não era diferente. Não é como tradicionalmente se toca a bateria. Tem uma coisa diferente. E ele queria conseguir enxergar isso, ver essa pegada diferente da bateria. E o que ele estava me dizendo era que ele queria ver, queria analisar e queria construir um material como pelas lentes da decolonialidade. Então, quando a gente fica pensando, né, nessa questão de como é que a gente vai fazer isso, eu acho que grande parte da nossa missão é refletir. Não é? A primeira coisa, eu acho que, junto com refletir, tem uma questão da aceitação. Né? Eu acho que, antes de qualquer coisa, se enxergar como alguém que está num processo de formação, no processo profissional, e que sua formação foi pautada através de uma lente da colonialidade, e você perceber que existe vida além disso, como Robson disse, que existe vida além das notas, das notações, eu acho que esse é o grande desafio, é a gente perceber que a gente pode, sim, integrar um todo que é atestado como conhecimento oficial. Então, não é negar, como Bernardina bem colocou ali um trecho do texto do professor Marcos, não é? Não é negar, de forma alguma, não é negar, mas é também abrir espaço para que outras formas... Isso acontece também, a gente vai para a área de linguística, então a gente tem
as tradições francesas e americanas para a gente fazer todo o estudo que a gente tem sobre linguística e por aí vai. Então, assim, a decolonialidade é um tema atual e eu acho que, embora você diga, eu estou muito inicial nisso, mas hoje, aqui, nesse grupo, você é a pessoa que mais sabe disso, não é? Que está nos ajudando a refletir sobre isso. Nosso muito obrigado desde já. E que a gente realmente precisa pensar sobre essas questões para ver onde é que a gente pode abrir espaço para que outros saberes também sejam construídos, né? E a gente precisa arregaçar as mãos, sair da Eita, me ajuda aí, Robson. Nesse jeito de reproduzir as coisas, vocês entenderam, né? Nesse jeito de reproduzir as coisas e começar a construir. A gente precisa construir. Você tem um caminho aí belíssimo de construção no doutorado e a gente vai ficar torcendo que você faça isso, Wesley. Obrigado, professora. Eu caí por um tempinho e perdi um pouco o fio da meada. Enfim, eu não sei se tem perguntas, mas eu fiquei fiz fora mais um por uns 2 comentário, minutos. né, sobre essa presença da colonialidade, não só na área da música, mas também em outras áreas, que eu vivenciei isso no mestrado, porque adotei um método japonês, né, e por aí vai. Eu penso que essa temática veio para ficar. Nem todo mundo vai ser adepto, vai aceitar. Eu acho que é super normal, não é? Enfim, mas acho muito importante que ela esteja aí. Eu acho que talvez a gente não consiga mudar muita coisa na prática, mas penso que o fato de podermos estar discutindo essa questão e outras nos últimos anos já é um avanço. Para as coisas mudar, levam tempo, né? Enfim, a gente não está querendo refazer o modelo de educação musical. E nem podemos, a gente não tem ferramentas, a gente não tem, enfim, instrumentos para isso. O que a gente pode fazer é começar a trazer essas reflexões, não é? Eu queria falar um pouquinho ainda mais da questão de métodos. Eu sou sempre um pouquinho implicante com a coisa de métodos, sobretudo métodos para o ensino de instrumento. Grande parte deles, até a primeira década desse século, são importados. Só que a gente quer estudar nossa música, no nosso instrumento, e a gente tem que pegar métodos importados. E muitas vezes, não sei, um saxofonista que se destacou nos Estados Unidos, ele faz um método, porque ele é um saxofonista de alta performance. A gente vai e adota como a verdade, enfim. Está errado? Não está, mas a gente adota, muitas vezes, só ele, ou só alguns poucos. E para pensar a nossa música, a gente não tem pensado em desenvolver outros métodos, outras abordagens, outras formas de transmitir, é um pouco o que o professor Robson estava falando. A gente está muito apegado também na música escrita, quer dizer que a música que não é escrita não é música, enfim. Acho que são essas questões, não é para a gente pensar uma educação musical no sentido que contemple mesmo mais pessoas, que contemple outros grupos, porque senão a gente continua uma educação seletiva e, ao mesmo tempo, segregacionista. Eu sou super a favor de leitura musical. O que eu não sou a favor é achar que quem não lê seja considerado um músico menor, por exemplo, porque não lê partitura, né? Acho que não é por aí. Existem excelentes músicos que não leem partitura. Não é? Aliás, o que configura a música é muito mais o som do que a escrita. Símbolos não têm som. O elemento principal da música é o som. Então, ler, para mim, é uma questão até secundária. Muito importante, claro, mas ela não deve ser, ao meu ver, considerada como o principal elemento. E veja, eu sei que isso implica em uma série de questões. A gente sabe que os cursos que não exigem leitura de partitura no momento do ingresso dos alunos, durante a formação, os professores têm que se desdobrar muito mais, porque os alunos não sabem ler. Como é que vai formar músicos, ainda no Brasil, sem ler partitura? Por outro lado, se a gente só pega aluno que saiba ler,
a gente está deixando, muitas vezes, de inserir excelentes músicos no contexto, não é? E a gente está segregando. Então, é só um ponto para a gente pensar. Existem vários outros, não é? A questão da percussão. A questão da percussão nos espaços acadêmicos, por muito tempo, foi percussão sinfônica. A chamada percussão popular é uma coisa recente. No conservatório, o meu orientador, que foi professor no conservatório por 13 anos, ele faz um comentário de que, em uma reunião, um professor comentou que estava precisando que o conservatório conseguisse um professor de violino, enfim. Ele comentou que está precisando também de um professor de pandeiro, porque a gente está pensando em trabalhar determinados grupos e tal. E, assim, foi todo mundo contrário. Não, violino sim, pandeiro não. Por quê? O que é que o violino tem de melhor que um pandeiro? Para mim, na visão da sociedade, tem, mas é simplesmente um valor simbólico. Em termos práticos, não. É isso que eu quero defender, não é? No contexto musical, o percussionista, sobretudo dos grupos populares, ele está na base de uma pirâmide em termos de... Eu vou usar a palavra qualidade musical por não ter outra, não é? Então, os músicos de pífano, se a gente pensar que o seu João do Pífano ficou meses nos Estados Unidos dando curso em um programa de doutorado em música, e para a gente, seu João do Pífano é quem? Assim, a gente não consegue enxergar o saber desse homem como mestre popular, de uma cultura popular, não é? Ele tem um relato muito bonito que ele diz, eu consegui construir a minha casa com o dinheiro que eu ganhei lá. É bem bonito esse depoimento dele. E para a gente, enquanto educador musical, o seu João do Pífano não vale muito, assim, para pensar a sala de aula, para pensar a música que está na sala de aula. Enfim. Bom, são muitas discussões. Nós temos a professora Bernardina também inscrita. Bernardina, sua fala, por favor. Berna, a gente não lhe ouve. Berna, acho que tem algum problema com o microfone, porque o microfone dela está aberto. Bom, enquanto a gente tenta resolver o problema de Berna, Maurício, faça a sua colocação, eu vou tentar conversar com Berna. Pronto, certo, Berna. Ela está dizendo que a gente coloque outra pessoa. Maurício, você. Ok, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, Wesley, te dar os parabéns, adorei a sua fala, parabéns também pelo mestrado, viu? E parabenizar todos os professores que estão envolvidos aqui com esse webinário, muito interessante, muito legal, e espero que eu consiga dar umas fugidas também no mestrado para poder assistir aos próximos. Na verdade, não é uma pergunta, mas eu não sei se tu conhece um método. Eu acho que eu até conversei com o Robson há alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu acho que antes da pandemia, eu tinha falado com ele sobre um método de um professor de música, que é um baiano chamado Aderbal Duarte. Não sei se tu conhece, Aderbal Duarte. Ele tem um método de percepção onde ele só utiliza música brasileira, música popular brasileira. Então, eu acho que é uma coisa que seria bem interessante depois para tu dar uma lida, né? E eu acho que pode te ajudar, tanto com a questão da bateria, né? Das aulas de percussão, mas eu acho que é uma ferramenta muito legal, acho que para todo professor que trabalhe percepção, eu acho que é bem legal.
e eu lembro que eu conheci esse método através de um professor da universidade, eu acho que Robson vai lembrar dele, que é o professor Marco Caneca, né? Robson sabe isso que eu vou falar. Eu estudei na Federal numa época que claramente se observava que as pessoas que vinham da escola erudita, que existia uma espécie de hierarquia, né? Não sei se o Robson chegou a sentir isso, mas assim, eu senti um pouco isso na pele, e eu percebi que assim que esse método, quando o professor começou a trabalhar esse método, muitas pessoas que assim que na época lá assim se sentiam meio que os donos da verdade, que elas começavam a entender que assim que a música brasileira ela tem uma riqueza muito grande, e que muitas vezes assim tinha exercícios que empulhavam às vezes os tidos como os melhores músicos das turmas, né? Tinha determinados exercícios rítmicos que faziam os caras meio que descerem do salto, entendeu? Então eu acho que é bem interessante. Eu acho que a gente não pode realmente deixar isso de lado. Eu acho que a gente precisa ter no mínimo uma divisão, né? Não é desfazer da música europeia, da música norte-americana, mas eu acho que a gente precisa dar valor à música da gente de uma forma igual ao que a gente comumente dá à música estrangeira. Então, é mais essa fala, viu, Wesley? Um abração, parabéns, viu? Obrigado, Maurício. Bom falar com você novamente. Maurício, eu tive alguns colegas no mestrado, vários deles você conhece, vários delas, e por várias vezes eu ouvi o meu curso de licenciatura em música na UFPE. Às vezes eu imaginava, na fala dessas pessoas, às vezes eu imaginava que era um curso de música barroca europeia meramente, não é? Então, a gente está falando de educação musical na segunda década do século XX, pelo menos, ainda com essa estrutura tão, vou dizer, arcaica, não é? A gente está em um período onde tudo andou, tudo avançou, e parece que a gente não conseguiu avançar muito. Mais uma vez, a gente sabe que é difícil trazer mudanças significativas, enfim, mas a gente vai optar por discutir, por tentar, ou a gente vai manter um status quo, não é? Sobre o método, eu anotei o nome, Maurício, obrigado, eu vou tentar encontrar. Tá certo? Obrigado. Queria saber se Berna já conseguiu consertar o microfone dela. Não sei. Certo, Berna. Se você quiser escrever alguma coisa, ou então, se você quiser, passa um áudio lá no grupo do Zap, que eu falo aqui para o pessoal. Enquanto isso, Wesley, e se alguma pessoa também quiser fazer outra pergunta, né? Mas eu tenho uma questão aqui, né? Você citou ao final da sua fala algumas dificuldades que fazem com que essa situação de colonialidade, não de colonialismo, né? O colonialismo acabou, mas a colonialidade continua. Então, pelo menos duas que eu anotei aqui nós temos uma escassez de literatura que trate de outras músicas que não sejam a música europeia, apesar de que a etnomusicologia tem contribuído, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas tem contribuído para falar de outras músicas, né? E colocar isso numa literatura, mas a etnomusicologia ainda faz isso de um ponto de vista de pesquisa. Isso talvez ainda não tenha se traduzido em, vamos dizer assim, em práticas educativas, né? A gente já sabe, por exemplo, sobre a música dos congados de Minas Gerais, a gente já sabe sobre o samba, né, samba de chula da Bahia, mas a gente esses elementos ainda não sofreram aquela tradução pedagógica, né,
não só porque as pessoas ainda não se apropriaram desses conhecimentos que a etnomusicologia já nos ofereceu, mas porque e da própria instituição. Você travou chamada... um pouquinho, viu, Robson? Ah, desculpe. É porque aqui está dizendo... Recapitule aí suas últimas palavras, por favor. Então, eu estava falando sobre os conhecimentos que a etnomusicologia já nos ofereceu, né? Mas esses conhecimentos ainda não se traduziram em práticas educativas, seja porque as pessoas ainda não se debruçaram sobre esse conhecimento para fazer com que eles cheguem às práticas educativas escolares, seja porque existe uma resistência das instituições escolares, em diversos níveis. Eu estou falando aqui de escola básica, passando por conservatório e universidade, né? Então, eu não sei se você gostaria de falar um pouquinho dessa resistência, né, que você já começou a falar nessa última fala que você fez sobre as percepções, né, do seu próprio curso, mas enquanto professor, como você encara essas resistências, né, de uma tradição arraigada e que não quer mudar? Acho que cortou um pouquinho no final, mas acho que deu para entender, Robson, sim. Eu super concordo, eu acho que a etnomusicologia está na vanguarda dessas discussões, inclusive tentando desconstruir a ideia do que é música, do que não é música, não é? Tentando trazer para o campo do debate que o conceito de música está para muito além do que a gente historicamente tem discutido, tem aprendido, enfim. Falando de etnomusicologia, eu gostaria de apresentar um livrinho aqui, ó, são de autores brasileiros, de universidades diversas, da UFBA, da própria UFPB, que vai passar um pouco por essas discussões, às vezes até chegando na questão da educação, apesar que de uma forma bem mais tímida, não é? Então, eu gosto muito de estar próximo das discussões da etnomusicologia, porque são os etnomusicólogos que têm, de alguma forma, dado um passo adiante, tentando desconstruir um pouco essa rigidez da ideia do que é música boa, do que é música ruim. Eu tive a oportunidade de estudar com um professor que é uma referência, eu diria, aqui no Brasil, nessas discussões, que é o Sandrone, não é? Que teve também nas minhas bancas do mestrado. Enfim, penso que um diálogo entre a educação musical e a etnomusicologia seria muito importante, seria de grande riqueza para a gente pensar a educação musical mesmo. Eu acho que essas duas coisas juntas teriam muito a dizer, não é? E a gente não pensar que os etnomusicólogos é um grupo separado, enfim. Eu acho que se a gente se aproximar, a gente tem muito a construir, a debater, a trazer outros entendimentos. Eu acho que é isso. A gente precisa estar aberto, tenho pensado nisso nos últimos tempos. A gente precisa estar aberto tanto para outras especificidades da área de música, quanto para conhecimentos que não necessariamente sejam música. Eu sei que às vezes é difícil, é muita coisa já na nossa área, mas eu tenho pensado em alguns educadores e pesquisadores que são quem são hoje, pelo menos em parte, porque se abriram para várias áreas, porque os conhecimentos adquiridos em outras áreas enriquecem muito o pensamento sobre o fazer musical, sobre o que é música. Então, pensado um pouco nesse caminho, Robson. Ok, obrigado, Wesley. Eu vou tentar compartilhar um áudio que Bernardina passou. Não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar compartilhar, tá? Já que... Se você estiver ouvindo, faz um sinal, por favor, Wesley. Então, é uma consideração que vai no seguinte sentido, né?
Primeiro, para a gente situar historicamente a discussão, a gente pode pensar a partir do que o Stuart Hall discute nas últimas décadas deste último século, não tratando do termo decolonialidade ou colonialidade, mas já chamando a atenção para o nascimento e morte do sujeito moderno. E ele faz uma pergunta interessante, como as identidades culturais nacionais estão sendo afetadas ou deslocadas pelo processo de globalização. E diante disso, a gente poderia pensar que a gente começa a sentir um incômodo, né? Aí eu vou usar o termo sul para localizar o que seria esse agente, quando a pertença não é movida pela escolha. E o processo de colonialidade, ele é um processo que se caracteriza, do ponto de vista das instituições culturais e dos símbolos e representações, como uma pertença que não é movida pela escolha dos sujeitos, ela é imposta, né? Ela é empurrada para que o sujeito se adeque a essa realidade. A pergunta do professor Marinaldo, que foi muito boa, muito interessante, ela me fez pensar em algumas questões, e uma primeira aquilo que a gente tem colocado no eurocentrismo do debate, ele vem exatamente de um lugar de empoderamento pela escrita, que vai de encontro a uma cultura que se firma pela oralidade. Então, naturalmente, nós vamos ter a dominação dos códigos das diversas linguagens num domínio de lugares, de hemisférios ou de continentes que tinham todo o domínio da escrita. Então, o que é que nos cabe pensar, e a preocupação do professor é muito pertinente. E agora a gente vai dispensar isso que está colocado como a cultura europeia, não é? E por isso eu fiz o destaque do texto que a gente estudou no grupo a semana passada. A ideia é exatamente que a gente possa gerar uma reflexão para, depois de refletir, de amadurecer, a gente poder pensar em organizar outras práticas sonoras, outras práticas diversas, né? Então, a gente teria uma reflexão para depois a gente produzir conhecimento sobre essa reflexão e depois a gente pensar como é que a gente opera no campo da prática com relação a isso, né? Eu coloco essas etapas, esse fluxo, porque isso tem muito a ver com o trabalho de Wesley, que ele parte de uma reflexão que já é muito nova, analisa uma realidade que é o curso de música, produz conhecimento sobre isso para que a gente possa ir pensar sobre isso que está refletido, né? Então, de imediato, a gente já pode mudar as práticas pedagógicas. O currículo escrito fica mais complicado no momento, porque demanda uma série de elaboração e reelaboração, mas a gente pode já, no currículo da prática, no currículo que se expressa pela prática pedagógica, mudar, não é? Essa relação com essa quebra dessa decolonialidade, fazendo esse giro decolonial, né? Fazendo essa transmodernidade. Então, é essa minha contribuição. E parabenizar o Wesley por essa exposição extraordinária. Eu dialoguei com o trabalho de Wesley em outras oportunidades, e é um trabalho que me encanta muito a forma como ele mergulhou nessa temática, e eu quero mais uma vez parabenizá-lo. Obrigado, professora. Com você a palavra, Wesley. Eu começo agradecendo as palavras da professora Bernardina, e as contribuições dela são sempre ótimas, assim, né? Ela leva sempre para outro nível, assim, as discussões. Saudade, professora. Bom, eu não vi mais questões lá no chat. Não sei, Tatiana, se você viu alguma. Eu não identifiquei mais nenhuma questão. Não. Só alguns comentários, concordando, acrescentando algumas coisas, sinalizando algumas pessoas que fizeram também
trabalhos. Isso, verdade. Aqui tem alguns comentários, né? Sobre quando estava falando de métodos, alguém falou sobre Marco Caneca, né? Pesquisou sobre banda de pífanos, sobre o maestro Leite, Eres Leite, de Salvador, que tem um método interessante, que parte da oralidade e depois segue para a partitura. Alguns outros parabenizando aqui pela discussão. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Ok, eu acho que não. Bom, também a nossa hora passou, né? A gente nem viu, mas ela passou. A gente já estamos chegando nas 18 horas. Antes de passar a palavra para a Tatiana, para ela fazer o encerramento, eu gostaria de agradecer pessoalmente ao Wesley e agradecer aos nossos participantes, né, de hoje, por esse espaço para a gente poder refletir. O DIPEM, ele é um grupo de pesquisa, então ele, por excelência, é um espaço de reflexão. Né? A gente não só reflete sobre o nosso atual projeto de pesquisa, mas a gente reflete também sobre todas as questões que esse projeto de pesquisa suscita. Né? E uma das questões sobre as quais temos refletido é justamente essas questões que incidem diretamente sobre o nosso curso de licenciatura em música, sobre que tipo de professor nós estamos preparando, sobre as identidades dos músicos e musicistas que chegam para estudar no curso, sobre as tensões que o curso faz surgir a partir, né, na vida e nas esferas de experiência dos alunos que chegam para cursar, e também nas nossas esferas de experiência e nas nossas vidas, né, enquanto professores desse curso. Então, a gente só tem a agradecer a você, Wesley, pela sua contribuição para o DIPEM, em trazer a discussão sobre decolonialidade, especialmente porque ela toca não só de uma forma mais geral, teórica, mas ela toca diretamente naquilo que se faz no nosso curso, ou pelo menos em parte daquilo que se faz no nosso curso. Nós temos um longo caminho a percorrer, mas eu acho que o caminho ele inicia pela reflexão. Né? A gente, quando caminha sem a reflexão, a gente reproduz aquilo que já se faz e a gente acha que o que já se faz é suficiente ou é o melhor, né? Ou é o único caminho legítimo, mas como você bem colocou na sua apresentação, outros caminhos são igualmente legítimos para a gente falar sobre educação musical. Né? Então, agradeço mais uma vez a sua participação e devolvo a palavra para a Tatiana. Obrigada. Eu queria, Robson, que antes de finalizar, se você já tem uma data do nosso próximo webinário, porque você estava confirmando, né, com os convidados as datas. Então, se você tiver alguma novidade já, se pudesse anunciar. Bom, eu vou anunciar de forma provisória, né, porque falta uma confirmação, né, mas nós já temos duas palestrantes confirmadas no sentido de que elas vão estar conosco no ciclo, né. A próxima palestrante é a professora Maura Pena, né, da UFPB, bastante conhecida da comunidade da educação musical. Tudo indica que será no dia 3 de agosto, né? Então, nós confirmamos a participação dela, mas a data a gente ainda vai bater o martelo. E nós temos também a professora Cristiane de Bortoli, do Instituto Federal do Acre, né? Então, vamos trazer alguém bastante longe, lá do Acre, para conversar com a gente nas próximas oportunidades, no mês de agosto.
Que bom, então. Então, fiquem ligados, a gente vai fazer a divulgação, se inscrevam para discutir conosco, né? E antes de encerrar, eu gostaria muito de dedicar esse ciclo de webinário, e principalmente esse primeiro webinário, em memória de Dona Santa, a mãe da nossa professora Bernardina, nossa querida amiga, integrante do DIPEM, que esse final de semana passou pela perda de sua mãe, né? Um processo bastante delicado, e a gente se solidariza o tempo inteiro, Berna, com sua dor, com essa saudade imensa que você sente, e a gente está junto para o que der e vier, e a gente está aqui para ser colo, para ser ombro, não é? O tempo inteiro. Então, assim, nossa solidariedade sempre para você, e sabemos que Dona Santa está em um ótimo lugar, não é? Então, eu dou por encerrado esse webinário, na certeza de que nós iremos continuar com grandes discussões nos próximos webinários. Agradecer mais uma vez ao Wesley, não é? Nosso ex-aluno, nosso ex-colega de profissão, de campus. Muito bom recebê-lo, Wesley, aqui. Muito obrigada mesmo. E os certificados, vocês provavelmente amanhã já estarão recebendo os certificados, ok? Um abraço para todo mundo, foi muito bom mesmo. Obrigada, Robson, pela coordenação. Obrigada, professor Reginaldo, pela presença. Eu acho que o Wesley, Tatiana, não sei se ele queria se despedir do pessoal, dar uma última palavra. Desculpa, Wesley. Eu acho que vocês devem estar cansados de me ouvir hoje aqui. Eu fui o que falei mais, né? Bom, mas eu vou falar bem pouco. Só queria novamente agradecer pelo convite. Foi ótimo rever algumas pessoas queridas aqui. Eu queria dizer que, se por acaso alguém tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre essas discussões da decolonialidade, vocês encontram materiais vários na internet. Grande parte dessa produção está em espanhol, mas muita coisa já foi traduzida para o português. Está em espanhol porque, na sua grande maioria, os autores são de países aqui colonizados de língua espanhola, tá? Mas muita coisa está na internet, de graça na internet em língua portuguesa. Era isso que eu queria dizer. Obrigado mais uma vez. Em breve a gente vai ver as publicações de Wesley. Né, Wesley? Quem sabe. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Professor Reginaldo, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, obrigado. Eu estava a língua coçando aqui, mas eu deixei as coisas andando. Na próxima vez pode falar, o senhor é sempre muito bem-vindo, viu? Então tá, gente. Um abraço para todos e todas e todes. Foi muito bom.